Estamos entrando em Santo Antônio de Posse, uma cidade construída pelo café e pelos imigrantes. Seguindo nossa viagem pelo interior de São Paulo, chegamos a Santo Antônio de Posse, uma cidade localizada na região de Campinas e que guarda em suas ruas uma história profundamente ligada à agricultura, ao café, à ferrovia e à imigração. A história da cidade começa na segunda metade do século XIX, quando famílias como os Martins e os Cardoso se estabeleceram na região do antigo sítio da Posse, próximo ao rio Pirapitingui, em 1892. Os moradores da região se uniram para construir uma capela, formando o núcleo que daria origem ao povoado de Posse, de Ressaca. A agricultura teve papel fundamental nesse desenvolvimento. Inicialmente, as terras eram utilizadas principalmente para o cultivo de cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, o café e o algodão ganharam espaço. Aproveitando a fertilidade das terras da região, e foi justamente o café que ajudou a transformar a pequena comunidade com o crescimento da produção. Surgiu a necessidade de transportar as safras. Em 27 de agosto de 1875, foi criada uma estação ferroviária na região. O café produzido nas fazendas era levado até a estação, onde era reensacado antes de seguir de trem para outros destinos e, posteriormente, para os portos. Esse processo de reensacamento ajudou a dar origem ao nome Ressaca, que passou a identificar a região onde a cidade começou a crescer. Com a expansão da lavoura cafeeira e a necessidade de trabalhadores, chegaram à região muitos imigrantes. Os italianos foram a maioria, mas também vieram famílias de origem libanesa e portuguesa. Esses imigrantes construíram não apenas para o trabalho, nas lavouras, mas também para a formação cultural e social da comunidade. Em 1893, o povoado foi elevado a distrito de Paz, pertencente ao município de Mogi-mirim. Mais tarde, em 1938, passou a ser chamado de Posse de Ressaca. Depois de muitos anos de crescimento e movimentos pela emancipação, Santo Antônio de Posse finalmente conquistou sua autonomia política. O município foi criado pela Lei Estadual de 30 de dezembro de 1953 e a sua instalação oficial aconteceu em 1º de janeiro de 1955. Hoje, Santo Antônio de Posse mantém parte dessa ligação com o passado. A cidade cresceu, diversificou sua economia e passou a fazer parte da região metropolitana de Campinas, mas ainda conserva marcas de sua origem rural e da época em que o café movimentava as estradas e a ferrovia. Talvez seja justamente isso que torna uma viagem pelo interior tão especial. Ao passar por uma cidade como Santo Antônio de Posse, não estamos apenas conhecendo um lugar, estamos percorrendo os caminhos que já foram utilizados por agricultores, imigrantes, trabalhadores e viajantes que ajudaram a construir a história de São Paulo. Você não vai estar aqui para sempre. A vida passa sem pedir licença.
Cada segundo que escapa da gente não volta mais, não tem segunda chance. A gente espera um momento perfeito, deixa pra depois o que quer fazer, mas o tempo não para no peito e ninguém sabe quando vai se perder. Então abra os olhos, olhe ao redor, a vida está acontecendo agora. Não espere o amanhã ser melhor, porque o amanhã pode ir embora. O amanhã não existe, ainda não chegou. É só uma sequência do tempo que a vida inventou. Viva hoje, sonhe hoje, realize hoje, ame hoje, não deixe pra depois o que seu coração deseja, porque o tempo pode parar. Joaquim Egídio é um pedaço da história de Campinas. A poucos quilômetros do centro de Campinas, encontramos um lugar que parece ter parado no tempo, cercado por muito verde, estradas tranquilas, montanhas e antigas construções. Joaquim Egídio guarda em suas ruas um pouco da história do interior paulista. Hoje, Joaquim Egídio é um distrito de Campinas, mas sua história começou muito antes de receber esse nome. A região se desenvolveu principalmente a partir das antigas fazendas de café, que tiveram grande importância para a economia de Campinas e de toda a região. Algumas construções antigas ainda preservadas são testemunhas desse período. Há registro, inclusive, de edificações que remontam décadas de 1840. O lugar já teve outros nomes. Inicialmente era conhecido como Laranjal e posteriormente como São Luciano, em referência ao Major Luciano Teixeira Nogueira, apontado como um dos responsáveis pela formação do antigo povoado. Com o crescimento da produção agrícola, principalmente do café, surgiu a necessidade de melhorar o transporte da produção. Foi então que, décadas de 1890, chegou à região o ramal férreo Campineiro, ligando Joaquim Egídio à cidade de Campinas. A ferrovia foi fundamental para transportar café, mercadorias e também moradores. O nome Joaquim Egídio veio posteriormente em homenagem a Joaquim Egídio de Souza Aranha, o Marquês de Três Rios, que se tornou proprietário da antiga fazenda Laranjal. O distrito foi oficialmente criado em 18 de fevereiro de 1959, quando seu território foi desmembrado de Souza. Como sempre digo, porque, no fim das contas, viajar não é apenas chegar ao destino, é viver cada quilômetro do caminho.